voltando aqui, né, a gente falando aí das soluções biológicas, né, para aumento aí da eficiência de uso de nutrientes. Então, hoje, os inoculantes, né, que a gente tem no mercado, que são produtos biológicos, né, à base de micro-organismos, né, eles nem são mais chamados, né, muitas vezes como inoculantes, mas sim como soluções, né? Então, dentro de tudo aí, por exemplo, que a professora Amanda falou, que hoje a gente chama de manejo integrado de nutrientes, né? Que é isso? Né? São essas várias práticas agrícolas, né, que o pessoal aí vai usar na lavoura para melhorar nitrogênio, fósforo, né, o cálcio, o potássio, dentro do seu sistema de produção inteiro, né, como foi falado. E dentro dessas práticas, a gente tem aquelas que a gente fala, né, boas práticas de manejo, né, boas práticas agrícolas. E não é mais, né, só integrar, por exemplo, o biológico, né, que aí no caso, para nutrientes, a gente chama de inoculantes, ao químico, né, mas é sim juntar uma série de práticas, né, como foi tão bem falado aí da integração lavoura-pecuária, né, através da rotação, consórcio de culturas, você está melhorando a física do solo também, né? Quer dizer, praticar sempre, né, uma análise de solo bem feita, uniforme, o uso racional de fertilizantes, né? Todas essas recomendações, né, que foram faladas, ou seja, você vai adubar hoje a planta, o solo, né? Você está construindo uma fertilidade, quanto que aquela planta exporta, né? A cultura que vem antes, a que vem depois, e fazer todo esse manejo aí dos nutrientes. E, além disso, né, a gente também poder usar algumas fontes alternativas que a gente tem aí, mais baratas ou de menor custo, que o produtor pode misturar, né, em alguma proporção, dependendo, né, se for uma perene, se for uma cultura de grãos, isso vai depender do manejo dele também de solo. Se ele tem um solo mais arenoso, mais argiloso. E, de uma certa forma, hoje, precisamos muito, muito olhar para a parte biológica do solo, né? Então, a gente vê aí a química do solo em algumas lavouras bastante boa, né? Tipo, o fósforo está excelente, o potássio está ok, né? O pH, o alumínio, como foi falado aqui, CTC. A parte física também, ela é bastante cuidada, né? O pessoal olha, né? Sempre está de olho aí na compactação, textura, porosidade. E, às vezes, a questão biológica do solo, porque o solo é vivo, né? O solo tem micro-organismos, né? Como a professora Amanda falou, você tem ali coleópteros, você tem macro-organismos também que fazem parte da fauna do solo. E os micro, que são a flora do solo, né? Que produzem aí toda uma atividade enzimática e biológica que influencia o quê? Na ciclagem desses nutrientes, né? Então, quer dizer, quem que cicla potássio, quem que cicla fósforo, quem que cicla nitrogênio naturalmente numa mata, numa floresta? São os micro-organismos, né? Então, quer dizer, hoje você olhar para uma lavoura que está, às vezes, com essa química certinha, essa física certinha, né? E deixar de ver como está a biologia do solo, né? Muitas vezes a gente está perdendo tempo, né? Está deixando de ganhar aí nesse aumento de produção, porque pode ser que o seu solo esteja com uma saúde não boa, né? Então, a gente tem aí a BioAS, que é a bioanálise do solo, que a Embrapa lançou recentemente, que vai olhar essa questão. E dentro, gente, desse manejo integrado de nutrientes que a gente tem preconizado, a gente tem falado, nós temos, então, aqueles que são, né, como eu já falei, inoculantes, né, que são a base de micro-organismos que, de uma certa forma também, eles vão melhorar a qualidade biológica desse solo que querendo ou não, com 50 anos de agricultura, 30 ou 20, né, a gente está, de uma certa forma, desequilibrando em alguns casos, né, por falta aí, excesso de químicos, falta de usar, né, planta de cobertura, falta de usar uma palhada boa, né, uma integração, né, lavoura-pecuária, a gente, de uma certa forma, desequilibrou esse solo. E hoje, nesse manejo, para a gente melhorar a eficiência do uso, a gente voltar com esses micro-organismos na lavoura, né? Então, vou falar mais da nutrição fosfatada, né? Quais são esses micro-organismos, né? Por que o fósforo é importante? Então, se a gente pensar em uma lavoura de fósforo que ela não recebe adequadamente, né, o fósforo, que como de grãos, né, no caso milho, e recebe o fósforo, principalmente o fósforo, gente, ele está ligado aí à energia da planta, né, vigor da plântula, principalmente, que é aquele arranque inicial. Por quê? Porque fósforo é ATP, né, divisão celular,
formação de raízes, né? Então, formação de raízes novas, o próprio vigor ali da semente também está relacionado a fósforo. A maturidade uniforme dos grãos, né? A formação ali das fileiras, enchimento de grãos, também é o fósforo que comanda isso dentro de uma lavoura, né? De grãos ou fibras, tá? Raízes novas. Então, qualquer necessidade da planta de formar raízes novas, de alcançar perfil, né? Alcançar água, alcançar nutrientes, nós precisamos de uma adubação fosfatada, ok, né? Não vai ser nitrogênio, nem fósforo, vai ser nem potássio, é o fósforo que vai comandar. Então, a gente sabe aí, né, dentro de tudo isso que já foi falado, que a tolerância ao estresse está relacionada a essas raízes. Você tem o estabelecimento da lavoura, estabelecimento de cotilédone, arranque, gente, é dar fósforo inicial para a planta, tá? Então, é isso, né, que a gente precisa, às vezes, para fugir de uma praga, né, fugir de uma seca, um veranico longo. Então, a gente tem que entregar fósforo muito rápido para essas plantas, tá? E isso lá na frente vai gerar um maior potencial produtivo. Então, a gente, né, tem aí essa questão. E, em média, tá? Vou falar assim, de forma bem geral, em grãos, a gente precisa entregar para essas plantas cerca de 80% quase de todo o fósforo até ela florescer. É jogo rápido. Se você pensar em 50, 60 dias, né? A gente já tem que estar com esse fósforo lá quase que total para essa planta. Então, a gente tem um tempo curto em termos de déficit hídrico, praga, nematóide, para que a planta absorva de forma correta esse fósforo. Então, a gente aliar aí fontes, né, biológicas, tá, a nutrição fosfatada é bastante conveniente, porque o micro-organismo, ele vai, né, ser aí, gente, desculpa aqui, ele vai ser esse aliado da planta, né, no momento ali inicial, onde ela nem tem raiz direito, quando ela está germinando ainda, e quando ela vai passar, às vezes, por um estresse hídrico inicial, ou essas pragas e doenças que acontecem no início de ciclo, e aí você tem as bactérias ali aliadas para promover não só o crescimento de raiz, mas também está ajudando na absorção de fósforo, que é o que a gente vai falar mais aqui nessa noite, tá? Porém, gente, em termos de alicerces aí de fertilidade do solo, né, que também a professora já comentou, o fósforo ele tem sido considerado, né, como aquele que comanda muita coisa em termos de enraizamento, né, alcance. Então, além da calagem, né, que foi muito bem falado, a matéria orgânica, né, construir matéria orgânica, a gente precisa estar atento a esse elemento, sim, né, para que a gente construa perfil, para que a gente construa raiz, né, nessas boas práticas agrícolas. Porém, a gente tem aí, né, um problema aí constante de abastecimento agora, principalmente por causa da crise aí na Rússia. Se a gente estourar uma guerra lá em Marrocos também, porque todo o nosso fósforo quase vem desses países, né? Então, a gente tem um problema de dólar, de balança comercial, de preço desses fertilizantes e dependência externa. Então, quer dizer, o fato da gente usar fontes de base biológica não é por acaso. É porque a gente chegou no limite. Olha aqui para vocês verem, gente, 95% do nosso nitrogênio está vindo de fora. Olha o fósforo, 75%. Isso esse ano. Ano passado vai subindo. Nitrogênio, ano passado, era 80%, já passou por 95%. Então, só está piorando, né? A nossa situação. Então, assim, não é por acaso que a gente está aí atrás de bases biológicas, de alternativas para a gente suprir essas demandas, né? Além do custo do produtor estar cada vez mais alto, a gente também precisa melhorar a saúde do solo e diminuir nossa dependência, né? E a gente sabe que os nossos solos tropicais, vocês estão aí estudando, né? A maioria que vai assistir também aí essa live, o nosso solo brasileiro não é igual ao solo americano, né? Que o solo é maravilhoso, né? Fértil, as argilas não prendem tanto fósforo. Nós temos muitos óxidos de ferro que fixam esse fósforo. Se tiver alumínio no solo, vai fixar também. Se tiver muito cálcio, né, excesso de fosfatagem, excesso de calagem, pode acontecer. pH mais alto em algumas áreas do Nordeste, o fósforo está ligado a cálcio também. E durante anos de agricultura, nós acumulamos nesses solos toneladas de fósforo que foram fixando. Essas formas, gente, de fósforo, né, nessa publicação da Embrapa, né, são estimadas aí numa poupança de mais de 40 bilhões. É algo que precisa ser ciclado, né, porque a planta ela não consegue absorver esse fosfato de ferro, por exemplo, tá?
essa molécula ela tem que ser livre, né? Tem que estar na forma de fosfato. Então, o fósforo, ele se move muito pouco no solo tropical por isso, porque ele é liberado, fixado, liberado, fixado. E outra questão, né? A gente está aí caminhando plantio direto já há muito tempo, integração lavoura-pecuária, mix de coberturas, quer dizer, nós estamos aumentando, graças a Deus, né? E aí, graças ao agricultor e ao sucesso das pesquisas, né? Universidades, Embrapas, né? Instituições de pesquisa, o carbono do solo vem aumentando e com isso o fósforo orgânico. Então, tem algumas propriedades que 80% do fósforo total que o cara tem é orgânico, né? Então, a gente tem uma forma fosfatada também que a planta ela não tem acesso. É uma molécula que não entra na raiz dela, né? É como se ela fosse insolúvel. E dessa forma, micro-organismos vão atuar aí, né? Tanto nessas formas fixadas nas argilas, né? Os óxidos, e também nesse fósforo orgânico, né? Então, quer dizer, a fertilidade do solo, gente, quando você olha aqui para uma mata, tipo uma floresta amazônica, ela já era constituída aí por essas bactérias e fungos do solo, né? Como eu falei. O caso da ciclagem de fósforo, você pensa numa rocha, por exemplo, plantas que crescem numa rocha. De onde que vem esse fósforo? Não é do ar, né? O nitrogênio vem do ar e não é da chuva, né? Porque são outros sais. Esse fosfato vem da rocha. E quem que incorpora e solubiliza? Micro-organismos, principalmente fungos, né? Potentes, líquens, que liberam ácidos orgânicos aí bastante fortes, que conseguem dissolver esse fósforo, mineralizar também da forma orgânica e entregar para a planta, né? Então, baseado nisso tudo, né, que a gente vem aí falando, né, e utilizando esses inoculantes para fósforo, né? Então, é trazer para o nosso sistema de produção aqueles micro-organismos benéficos de fósforo, né, que são chamados o quê? De micro-organismos solubilizadores de fosfato. E nós temos também, dentro do ciclo do fósforo, fungos que são extremamente importantes, que são os fungos micorrízicos, tá? Nós não podemos esquecer deles. Eles é que fazem o aumento de área de superfície, né, das plantas, e eles conseguem aumentar em 50 vezes o alcance dessa raiz. Isso é bastante importante para fósforo, porque o fósforo não se movimenta, né? A planta precisa alcançar, né, quantidades maiores, principalmente no perfil aí, né, 0,40, 0,20, e esse fosfato, pelas micorrizas, vai ser melhor absorvido. Mas quem que trabalha junto com a micorriza, gente? Porque ela vai atrás. Mas quem que dissolve? São as bactérias, principalmente bacilos, tá? Então, olha para vocês verem como que esses micro-organismos solubilizadores eles fazem, quais são os mecanismos que eles utilizam, tá? Para dissolver fosfato ligado a ferro, eles liberam ácidos orgânicos, principalmente ácido glucônico e oxálico, se for fungo, né? Tem cítricos, vários. Eles produzem biofilmes, se forem bactérias gram-positivas, tipo bacilos. O biofilme complexa esses ferro, fosfato alumínio, tá? Os exopolissacáridos também adsorvem esses ácidos orgânicos e aumentam a área de superfície das raízes, e as substâncias chamadas de sideróforos, que quelam o ferro, e assim eles liberam o fosfato para a planta. Ou seja, é um conjunto de mecanismos que aumenta a zona de fósforo disponível perto da raiz. Alguns micro-organismos, não todos, tá? Eles mineralizam fósforo orgânico. E como que eles fazem isso? Eles liberam as enzimas fitases, que vão pegar uma molécula como essa aqui, ó, de fósforo orgânico, que está em forma de matéria orgânica, restos culturais, restos de raízes, né? Restos de grãos que estão na lavoura, por exemplo, um resto de uma crotalária, tá, do amendoim forrageiro, e ali dentro daquela molécula liberar a enzima, né, na decomposição, e aquele fósforo orgânico vai ser ciclado e mineralizado para a planta, tá? Na forma solúvel de fosfato. Compreendido? Então, o que acontece, gente? Essas bactérias, né, elas foram descobertas aí no ano de 1900. Foi quando foi detectado aí a primeira solubilização, principalmente nos fosfatos de rocha, né, que eram adubos que estavam também sendo utilizados naquela época, né, descobertos também. Depois, em 1940, esse autor aqui, ó, ele começou a ver
que essas bactérias estavam presentes na rizosfera de várias plantas, né? Tudo quanto é leguminosas, gramíneas, etc. Em 1948, o Pikovskaya, ele conseguiu detectar, através de um meio de cultura específico, né, que os solubilizadores de fosfato, eles tinham capacidade de disponibilizar fosfato de cálcio que era insolúvel. Então, isso foi feito em laboratório. Em 1950, foi liberado, né, na União Soviética e na Inglaterra, o primeiro produto biológico à base de bacilos megatéricos, que foi chamado de fosfobacterinas. Então, isso, assim, gente, é muito antigo, né? E nessa década aqui, até 60, é que eles começaram a compreender mais esses mecanismos. E atualmente a gente tem aí pesquisas no mundo inteiro, né? Com vários bacilos, pseudomonas, aspergilos e penicílio. A gente tem vários produtos biológicos no Canadá, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, né? Você tem vários na Europa. E no Brasil, a gente teve aí, né, o lançamento, né, em 2019, tá? Do Biomofos, né, que é uma tecnologia da Embrapa com as bactérias Bacillus megaterius subtilis para a solubilização e mineralização de fosfato. Então, pegando esse histórico, então, em 1950, a gente teve, né, o Bacillus megaterium, que é considerado uma fosfobactéria na União Soviética. Em 81, foi lançado o Microfos, na Índia, né, que é a base de pseudomonas, bacilos polimixa, que hoje é o penibacillus, e 3 fungos. Em 1990, um dos produtos também mais destacados aí na literatura, né, e uso mundial, foi o Jumpstar, né, que é do Canadá, e é um fungo de área temperada, que é o Penicillium biliare. Tá? E no Brasil, né, o primeiro inoculante, como eu já falei, que foi o Biomofos, né, que é uma parceria Embrapa, Simbiose, né, Bioma, para o uso, né, da solubilização e mineralização de fosfato. Só voltando aqui, gente, em relação a essas bactérias solubilizadoras de fosfato, a principal aí, mais citada na literatura, e que a gente fizer uma pesquisa normal no Google, vai ser o Bacillus megaterium. Por quê? Essa bactéria, ela, principalmente a fosfático, né, aí a variedade fosfático, ela é uma promotora de crescimento de plantas, ela libera hormônios, não tanto quanto um azospirilo, por exemplo. Ela induz resistência sistêmica, quer dizer, a planta, né, ela fica mais resistente, ela produz siderófilos, que quela ferro, muito ácido orgânico e principalmente enzimas. Então, ela é uma bactéria completa, né? Ela estimula a raiz, ela produz substâncias que estimulam o fósforo, né, que liberam fósforo orgânico e inorgânico. Então, ela é considerada uma fosfobactéria, tá? E ela foi aí, né, o primeiro inoculante lançado na União Soviética. Ela, na literatura, gente, ela tem sido citada, né, como aumento de produtividade, não só em milho, mas cevada, alfafa, beterraba, soja, amendoim e vai. Então, assim, é uma bactéria realmente que a sua genética está voltada para a solubilização de fosfato, tá? Bom, e esse inoculante, então, né, que é o Biomofos, ele contém, gente, 2 cepas, né, tá, da Embrapa, né, que foram isoladas de uma coleção aí de 450 bactérias que eu vou contar a história, que é o Megaterium 119 e uma outra bactéria, Subtilis 2084. Essas 2 bactérias solubilizadoras de fosfato, elas têm 4 mecanismos fisiológicos, né, que a gente viu não só no genoma delas, né, nessa publicação aqui, mas também na bancada, tá? Como que funciona, gente, esse Biomofos? Então, é um produto líquido, né, que é o inoculante aplicado na raiz, na semente, né? Pode ser antes do produtor plantar, ele vai ser misturado ali, né, antes do plantio, ou então, na hora que ele for plantar, pulverizado no suco de plantio, né, para quem não conhece. Ele é igual aí os bradisóvios, né, os zospirilos que o pessoal está acostumado a usar, tá? E o que vai acontecer? Qual que é a diferença? Bacilos, como eu falei, ele é bactéria gram-positiva. Então, essas bactérias formam esporos de resistência. Ah, por que a gente não trabalhou com pseudomonas? Por que a gente não trabalhou com fungos? Podíamos. Mas no caso desse inoculante, o Bacillus, para fósforo, ele consegue formar esse biofilme, né, que é essa parte verde aqui, por esporular. Então, ele consegue atingir raízes mais profundas e consegue se associar aos fungos micorrízicos, né? Então, os bacilos, eles vão promover todo esse aumento aqui de raiz comparado a uma planta, por exemplo, não inoculada com biomofos, né, o inoculante solubilizador de fosfato,
a planta com maior volume, maior área de superfície, vai alcançar aquele fósforo que não é imóvel. E, além disso, nessa região da rizosfera, aqui bem próximo da raiz, as bactérias vão produzir as substâncias que ajudam na solubilização de fósforo e mineralização, que são os siderófilos, os ácidos orgânicos e as enzimas, né? Então, esse é o mecanismo de funcionamento. Em 2002, gente, foi quando a gente iniciou essa linha de pesquisa na Embrapa. Então, quer dizer, hoje, né, está fazendo aí, né, 20 anos. Então, foi toda uma equipe de fertilidade do solo, micro-organismos, nós investigamos, né, várias bactérias, né? O que a gente fez, né? A gente começou a coletar em várias regiões agrícolas do país, né, principalmente áreas aí de lavoura e milho bastante consolidadas, plantio direto, da rizosfera do milho e do interior das plantas de milho, os micro-organismos que tivessem potencial de solubilização. A gente testou no meio de cultura, né, em bancada, usando fosfatos de rochas de vários tipos, fosfato de alumínio, fosfato de ferro, fosfato orgânico. E a gente foi selecionando, igual esse exemplo aqui que eu coloquei, aqui é uma bactéria, né? E em volta você tem um halo transparente, que significa que essa bactéria acidificou esse meio, liberou ácido orgânico e dissolveu aquele fosfato que a gente colocou aqui, que não era solúvel. Então, indica, né, que ela é uma bactéria boa. E a gente fez testes também em meio líquido, e além disso, a gente avaliou outras características de promoção de crescimento, né? Então, por exemplo, todos esses dados, gente, estão nessas publicações. A gente começou a publicar lá em 2009, né, que foi essa primeira publicação, que hoje é uma das mais citadas aí do mundo, né, nessa área, que foi do meu doutorado, né? E a gente depois, né, fomos seguindo aí com vários, quem quiser depois consultar, né, ler mais sobre o assunto. Então, quais são os mecanismos dessas duas cepas que estão principalmente aí no biomorfose, né? Elas, na verdade, pessoal, elas se complementam, né? Então, elas têm mecanismos complementares. Por exemplo, estresse hídrico, né? A 2084, que é um subtílis, ela é melhor. Agora, se a gente pega a solubilização do fosfato de cálcio, que está no fertilizante, por exemplo, a megatério solubiliza bem mais. Mas a subtílis, ela libera mais ácido orgânico, né? Produção de fitase, que é aquela enzima que quebra ácido orgânico. A megatério libera mais e ela produz mais hormônio também do que a subtílis. Então, siderófilos, né, que são substâncias que quelam ferro, de fosfato de ferro. A subtílis produz muito mais, quase mais de 10 vezes do que a megatério. Então, essas características de bancada que a gente fala, né, que estão nessas publicações nossas aqui também, elas se complementam, né? Mas a gente falou assim, não, vão testar na planta também, né? Então, por exemplo, em termos de ciclo da cultura, o biomorfose, né? O que acontece, gente? Você tem aqui uma atuação nessa fase inicial, né? Como eu disse lá atrás, que é onde a planta ainda nem tem raiz direito, né? Por isso que os resultados que o produtor tem testado, por exemplo, em lavouras de batata, cenoura, cebola, que nem tem raiz direito, essas plantas, né, coitados? O biomorfose tem dado muito certo, porque o fósforo que esse povo usa é tipo assim, 600 pontos de fósforo, enquanto que no milho usa 100, um exemplo, né? Então, essa fase aqui, o micro-organismo, ele vai ser aquele parceiro da planta, principalmente se tiver um estresse climático qualquer, alta temperatura, como solos arenosos, né, da Bahia, falta de água. O que vai acontecer? O fósforo vai ter mais dificuldade ainda de se movimentar. Nessa parte do arranque e formação de raiz, né, é que a gente vê, por exemplo, aqui nessa foto, uma lavoura que recebeu biomorfose de milho e uma que não recebeu, as diferenças que vão acontecer aí, né, que foi quando a gente começou a testar nas plantas, né, aí nesse trabalho, em casos de vegetação, a gente viu, por exemplo, que essa bactéria subtílis, olha a diferença, né, de volume radicular com relação à planta não inoculada. Então, aumento de raiz, sim, mas também aumento de exportação de fósforo, né? Nesse trabalho, a gente viu, né, por exemplo, que a bactéria C19, que é uma megatério, ela aumentava, gente, não só volume de raiz, mas também raízes finas, que significava, né, em relação à planta de milho não inoculada, aumento de área superficial, que para fósforo é super importante, porque ele não se movimenta, né?
Isso aqui é um trabalho que a gente fez numa fazenda em Lavras, né? E que a gente viu também na lavoura esse efeito, né? Quer dizer, maior área de superfície, mais raízes finas em relação à planta não inoculada. Nessa foto aqui, ó, para vocês verem, aqui está a raiz, né, de preto. Isso aqui é o gel que principalmente a megatério forma, né? Que é o biofilme, a produção de polissacarídeos, né, de exopolissacarídeos, que faz também aumentar a área de volume reticular. Aumentando a velocidade de absorção de fósforo, né, e a gente vai ter aí, né, um ganho de produtividade também no campo, que é o que está nessa publicação nossa que eu vou mostrar. Nessa fase, gente, dos experimentos de campo, foi quando a Embrapa, ela fez, só para contar, né, a história para vocês, a parceria com a Simbiose e a Bioma, porque a gente precisava validar, não só nas nossas áreas experimentais, mas no Brasil inteiro, em vários tipos de solo, né? A gente tinha, por exemplo, 5 cepas mais promissoras, não era só essas duas. A gente queria validar agronomicamente, até mesmo fazer indicação para o Ministério da Agricultura como inoculante. E fomos vendo, né, que tanto em áreas onde a gente tinha baixo fósforo, né, que era Sete Lagoas, onde é a Embrapa, quanto em Goiânia, onde era uma área de fertilidade mais construída, os ganhos, né, eles ficavam em torno aí do milho de 15 sacas a mais, 13 sacas a mais, depois de 3 cultivos sucessivos, né, de resultados consistentes. Aí a gente fez a recomendação agronômica das cepas, né, e elas, tanto individuais quanto em mistura, elas tinham resultados interessantes também de aumento do teor de fósforo, né, com diferenças significativas em relação ao milho não inoculado com elas. Então, o teor de fósforo no grão, o acúmulo médio, né, era em torno de 20% a mais, onde tínhamos uma adubação fosfatada recomendada, né, sem reduzir nada, mais as bactérias, né? Então, ganho de fósforo, ganho de maturação, precocidade, enchimento melhor e produtividade, né, gente? Nesses trabalhos aqui, que também estão nesse artigo, né, que eu citei anteriormente, a gente avaliou uma área onde a gente não adubou nada. E a gente colocou as duas bactérias, a gente teve diferença estatística aqui com a 2084. Quando a gente adubou adubação convencional, a gente teve diferença estatística com a megatério e um ganho médio de 32 sacas, né? Em relação onde a gente não adubou. Qual que foi a nossa conclusão? Depois de 4 anos de cultivo, as bactérias solubilizadoras, elas funcionam melhor onde a gente aduba, né? Então, quer dizer, ela funciona junto com o fertilizante, né? Um ganho potencializando aí o efeito desse fertilizante, que muitas vezes o produtor joga aí 100 quilos na lavoura e só 10 vai para a planta. Com as bactérias, a gente consegue aumentar em 20, de 10 para 20, por exemplo, né? Aumentar o potencial de absorção desse fosfato. A gente avaliou também, gente, a co-inoculação do Bacillus com o Zospirilo, que está nessa publicação nossa, né? A gente viu aqui várias cepas de Zospirilo, tantas que estão no mercado, quanto cepas da Embrapa, que esses aumentos de produção, quando a gente combina Bacillus com Zospirilo, podem chegar aí a 120% a mais em relação a um controle que não teve inoculação nenhuma, né? Então, quer dizer, em relação, gente, na produção, desculpa, o fósforo no solo, né? Aumentos, né, de fósforo rizosférico, aquele fósforo que fica no solo aderido à raiz, tá? Outros resultados em soja que a gente teve no campo, né, que foram feitos pela Embrapa Soja, pela doutora Mariângela, né, e sua equipe, é que uma soja, por exemplo, que já estava inoculada com bradyrhizóbio e foi colocado metade da adubação, ela nem respondeu a adubação recomendada, né, não teve diferença estatística, mas respondeu ao biomafós com um ganho aí de 7 sacas, né? E também teve-se um aumento, gente, de 14% a mais do fósforo no grão, mostrando, né, que o biomafós, os bacilos, junto com o bradyrhizóbio, o azospirilo, ele ainda consegue aumentar ainda mais essa exportação de fósforo na soja e, com isso, um ganho ainda de produtividade. Nesse outro trabalho nosso, né, que a gente trabalhou aí com o pessoal, né, em colaboração, né, com a Universidade da Amazônia, a gente comparou um fungo micorrízico, né, no produto com o biomafós. E praticamente a gente não teve diferença estatística entre o fungo micorrízico e os bacilos, mas a gente viu que em termos econômicos, né, foi feita uma análise econômica, o ganho em produtividade era melhor quando a gente usava os bacilos. Não dá para detalhar tudo aqui. Testamos o biomorfose, ele foi registrado, gente, ano passado, né, os subtílios e o megatério juntos, para cana também, né?
E esses trabalhos foram feitos pela Embrapa CNPq, e foram feitos trabalhos em usinas, né, em lavouras mesmo de canas, trabalhos experimentais, e a gente viu que no caso da cana, ocorria um aumento de 20% a mais à medida que a gente aumentava a dose do biomorfose, né, nessa formulação das bactérias juntas. No caso da cana, por exemplo, a dose ideal, né, para o produtor foi de 500 ml, sendo que na soja de milho era de 100 ml, né, por hectare. Então, a gente vê o quê? Diferentes respostas também. A cana é quase uma cultura perene aí, né? E a gente vê que ela aumentava, viu, né, que a gente aumentava também a quantidade de açúcar, né, de forma significativa aí quando a gente tinha o uso de 500 ml da dose do biomorfose. E a gente conseguiu registrar. Aqui são as fotos, né, dos nossos trabalhos lá. No caso da cana, o inoculante, gente, ele é aplicado no tolete, né, no suco de plantio, ele é pulverizado. E agora a gente está testando aqui, ó, no corte da soqueira da cana. Aqui é uma foto, né, comparada à testemunha com biomorfose, melhor enraizamento, melhor pegamento e maior formação de biomassa da cana também, né? Hoje, né, a gente tem feito aí, junto com o pessoal da Simbiose Bioma, né, em parceria com o protocolo do Embrapa, mais de 500 avaliações em áreas, né, no Brasil inteiro, né, em lavouras de soja, lavouras de milho. Os resultados de campo, gente, de lavoura, né, que a gente chama de validação comercial, isso aqui é um slide da nossa caravana Embrapa, né, da Embrapa, que a gente tem feito aí no país, eles têm ficado em média, né, para milho, 12 sacas a mais de ganho, né, sendo que o produto vai custar em menos de 2 sacas de milho. No caso da soja, a gente consegue um ganho de quase 5 sacas, e ele vai custar menos de meia saca de soja, quer dizer, um produto biológico, que não agride o ambiente, ele vai ter aí um ganho, né, em termos de, a gente chama de efeito poupa-terra, né, que é o quê? Você aumentar a produtividade sem precisar abrir uma nova área, né, quer dizer, é um incremento de produtividade, né. A recomendação nossa da Embrapa é que ele seja usado na semente com 100 ml por hectare, né, para milho e soja. No suco, a gente precisa aumentar mais essa dose, porque vai cair ali entre as sementes, né, quando ele é pulverizado. E na cana, a gente tem recomendado 500 ml por hectare, tá? E hoje a gente está avaliando em várias culturas, porque, como eu disse, né, algumas culturas que a gente nem pensava que ele ia servir, como cenoura, batata, alho, amendoim, tem dado muito certo, porque os bacilos, eles não são específicos, né, como o Bradyrhizobia, muitas vezes para leguminosas. E aí, o que acontece? Eles dão certo, né, em tomate. Então, a gente está agora fazendo um registro para arroz, né, no Rio Grande do Sul também, né, nas terras, né, do Rio Grande do Sul, com a Embrapa lá de Pelotas. Para feijão, né, a gente está... Aqui é uma foto com trigo, né, que é uma cultura que a gente está tentando avançar em termos de dose, né, recomendação. A gente vai fazer o registro para batata também, né? Estamos testando em fruteiras também, como banana, manga e algodão, né? Aqui é um resultado de feijão. O pessoal do Paraná, né, do TR, né, fez aí alguns campos para a gente, né? A gente vê ganhos aí, por exemplo, de 17 aqui, né, quilos a mais em termos de saca, né? 6 sacas a mais por hectare de feijão. Essa foto é da Embrapa, né? De arroz e feijão. A gente tem aqui uma testemunha não inoculada e aqui o feijão inoculado com biomorfose. Aqui dá para ver nessa foto a raiz também e arranque inicial do feijão maior, né? Uma área de lavoura no prato, aqui onde tem o pivô, né, de feijão, aqui a gente colocou biomorfose e aqui não tem. Então dá para ver já o arranque inicial do feijão também, onde foi inoculado. Na batata, gente, é um resultado, então, que a gente vê o maior ganho em termos de produtividade, cerca de 32% a mais, onde tem o biomorfose, né? Justamente por ela não ter aí as raízes e porque o produtor gasta muito fósforo, né? Então, assim, várias pesquisas precisam ainda avançar para encontrar aí micro-organismos melhores, né? Também em várias culturas, e é promissor. Os resultados, por exemplo, em amendoim, né, a gente vê, o produtor me manda foto, né, nas lavouras de amendoim, ganhos superiores, aí, às vezes, a 15 sacas de amendoim, comparado a uma testemunha que não tinha, né, a inoculação com biomorfose. Isso aqui é um resultado de São Paulo. Então, para a gente concluir, né, esse inoculante, gente, a base, né, de micro-organismos solubilizadores de fosfato, que é o biomorfose, que é uma tecnologia Embrapa, ele
não só promove, né, ganhos aí de fósforo e produtividade, mas a gente tem visto, né, que melhora o aproveitamento do fertilizante. Né? Ele resulta em vigor precoce, né, das plântulas, né, e arranque, tolerância e estresse também, né, principalmente porque a gente está vivendo aí um momento, né, de aumento de temperatura, veranicos cada vez mais quentes, né, veranicos cada vez mais longos. E nessa fase, a planta, ela para de produzir hormônios, ela para de produzir fotossimilados, ela para de produzir aminoácidos. E quem, gente, que vai socorrer ela nesse momento? Os micro-organismos, né? Por isso que eles têm feito aí tanto sucesso, né? Promotor de crescimento. E o efeito também de raízes, né? Maturidade uniforme dos grãos, tá? Maior enraizamento, pegamento, como é o caso da cana, né? De fruteiras, café, tá? Isso aumenta o potencial de rendimento, né? Alimentos mais seguros, né? Porque é um produto biológico, qualidade do solo, da ar, e diminuição do custo para o produtor. Porque se você aproveita melhor o fertilizante, você tem um ganho e uma possibilidade, dependendo da sua situação, né? Se ela está construída ou não, a sua fertilidade, de poder até mesmo economizar no fertilizante. Hoje a gente tem aí mais de 5 milhões de hectares, né, já tratados com biomorfose. A tecnologia ela foi lançada em 2019, né, com 300 mil hectares. No segundo ano já pulou para 1 milhão e 500. Nessa safra, 5 milhões. E na próxima safra, safrinha, a previsão já é de 10 milhões. Quer dizer, é um produto que o produtor, né, tem gostado. E tudo isso aí que a Amanda falou, né? A gente tem que pensar na adubação, gente, a fosfatada como um todo, né? Qual que é a situação do produtor? Né? Ele está construindo a fertilidade, ele precisa só manter esse fósforo, ou ele vai trabalhar só com reposição, né, daquele sistema todo ali, soja, milho, o que for, né? Então, quer dizer, você usar o biomorfose, o inoculante biológico, principalmente nessa fase aqui que você precisa adubar a planta, é bastante importante, né? Você está repondo ali, você tem condições de mexer naquela adubação para só repor e já pensando nesse ganho que o biológico vai te trazer. Agora, se a gente está nessa fase crítica aqui, ó, que a gente ainda está com o solo com fertilidade muito baixa, a gente não pode nem pensar, né, em diminuir a adubação ou mexer em alguma coisa do fósforo, né? Só para a gente discutir. E outra coisa também que eu gosto sempre de falar é que para a gente usar micro-organismo numa lavoura, seja, né, inoculante para soja, inoculante para nitrogênio, para fósforo, a gente tem que ter as boas práticas, né, de manejo, né, desses inoculantes também, para superar aquilo que a gente vai gastar, tá? Então, o que a gente tem que observar principalmente? Usar produtos registrados, né, no Ministério, por quê? Porque o produto registrado, ele passa por vistoria, controle de qualidade, fiscalização ambiental, fiscalização do prazo de validade, da concentração, da pureza, né, gente? Então, produtos piratas, produtos que são produzidos de qualquer forma, a gente tem muita preocupação. Esses produtos, eles precisam ser transportados e armazenados na sombra. A dose não pode ser excessiva, porque senão você coloca muito hormônio, você pode prejudicar a lavoura, você pode levar excesso de contaminantes, tá? Nunca o produtor ele vai poder inocular direto ali na caixa de semeadura, porque senão não fica uniforme a bactéria na semente, e aí? Vai ficar só por cima, né? Então tem que ser bastante uniforme, tem que ser misturada, que está mostrando, né, um jeito de misturar que é essas betoneiras, pode ser numa lata, pode ser numa caixa, pode ser num saco, né? E diretamente no suco, como eu falei, a gente tem que aumentar a dose, tá? A gente tem que proteger do sol, ou seja, deixar, depois que inoculou, depois que você pôs o inoculante na semente, tem que secar bastante, né? Meia hora, 1 hora, aí depois você planta para ficar bem grudado. Se o produtor ele faz uma adubação química na fazenda, por exemplo, tem que ser feito um dia antes, de preferência, seca aquele químico e depois você vem com biológico. Biológico com químico, gente, não pode. Porque 2 horas de contato químico biológico, a bactéria já começa a morrer, principalmente os bradyrhizópteros são mais sensíveis, né, as ospirilo, que não esporulam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes o produtor faz uma cauda só, né, e faz tudo misturado, fungicida, herbicida, inseticida, e põe o biológico ali dentro e joga tudo. Então, assim, realmente, às vezes o biológico não funciona, e a gente vai ver por quê. Então, outra coisa, se a semente já veio tratada,
eu preciso misturar o meu biológico ali na semente. Se eu for colocar um tricoderma, um bacillus, um brad, tudo junto, beleza, posso misturar, não tem problema, mas desde que eu plante no mesmo dia ou 24 horas depois. Por quê, gente? Porque aquela semente com fungicida, inseticida, né? Não, qualquer um deles, tem o quê? Ali dentro daquele químico, né? Vai ter muito, né? Muitas vezes tem antibióticos, né? Adjuvantes, você tem corantes, né? Que prejudicam as células das bactérias. Então, quanto mais rápido eu plantar, menor a mortalidade do meu biológico. Não plantar no pó, gente, porque a bactéria precisa de umidade, tá? E aí, fica o alerta, né? Insumos falsificados, pirataria, né? São riscos à nossa segurança alimentar. Porque a gente está vendo aí nas fazendas essa moda, né, de produção farm, que já virou um comércio. Então, é a gente vendendo fermentador, a gente vendendo agricultura, a gente vendendo cepa, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes fermentar na fazenda pode trazer risco para a lavoura, por causa de contaminações, né? Micro-organismo não é brincadeira, gente. A gente viu aí essa pandemia, né? Quer dizer, alastra muito fácil uma bactéria. Uma ervinha aí causar uma murcha na soja, um pício causar uma murcha. Né? Então, a gente tem visto problemas de raiz, problemas na folha que antes não existiam. Porque nessas fermentações caseiras não há tanto controle de qualidade como numa fábrica, que é vistoriada, que é fiscalizada. Ou seja, gente, pirataria que tem acontecido, né? A gente vê em nossas cepas da Embrapa, por exemplo, no mercado. Quer dizer, é triste a gente ver isso, né? A gente vê a coisa correndo solta ali no Brasil que a gente não quer, em termos de qualidade, né? Então, vamos alertar vocês aí que estão novos, né? Estudando também, quem está assistindo, a gente tomar muito cuidado com isso aqui, né? Eu gosto de alertar esses trabalhos nossos, né? Mostram aqui, ó, gente, eu passei um boletim de pesquisa da Embrapa, a gente avaliou produções do Auras, né? Que é o inoculante da Embrapa para seca, o Biomorfose. Gente, não tinha megatéria e subtílice, mas tinha tudo quanto é bactéria contaminante, que causava endocardite, problemas em gado. Nesses trabalhos aqui da Embrapa Soja também, com as Zospirilo e Brad, foram analisadas mais de 1.000 amostras e todas estavam contaminadas dessas produções caseiras, né? Então, é isso. Hoje, né, a gente fala aí que para alcançar altas produtividades, o novo pilar é o biológico, né? Então, a gente, no futuro aí da nossa agricultura, vocês que vão estudar bastante daqui para frente, uma ciclagem eficiente de nutrientes tem a ver com os micro-organismos. E assim como a gente tem sensores, né, a gente fala de tecnologias on-target, né, tecnologias pontuais que vão no alvo, sensor para umidade, né, sensor para temperatura, a gente vai ter futuramente sensores que vão falar, olha, essa lavoura aqui precisa de bacilos, essa aqui está precisando de tricoderma, né, para manejo de doença, manejo de pragas e manejo de nutrientes, tá? Então, a gente concluindo, né, as bactérias e fungos, elas fazem uma ciclagem eficiente, gente, antes de inventar fertilizante, né? Elas já faziam isso na natureza, não é nada novo, né? Deixar aqui algumas publicações nossas, mais técnicas, né? Quem quiser consultar e agradecer, né? Muito obrigada.